Boa noite, meu povo. Bora lá pra nossa live. Agora eu tô lendo a Gênesis. Essa semana, as próximas lives vão ser principalmente do livro de Gênesis, porque é o livro que eu tô lendo. E até eu convidar vocês, se vocês tiverem interesse de ler a Bíblia toda, NVI, comigo, eu vou abrir um clube do livro e toda semana a gente vai ter um encontro semanal para discutir o livro da semana. Talvez vai ser mais de um livro, porque igual o Gênesis é um livro mais maior, né? Então ele vai dar certinho pra gente em 7 dias finalizar o livro de Gênesis. Mas pode ser que tem outros, tipo Filemon, Hebreus, que são menores. Talvez a gente vai discutir tipo 2 no final da semana e não somente um. Mas tem todo o cronograma certinho pra gente finalizar esse livro todo em 6 meses. Então se você também colocou aí na sua meta de 2025 que você quer ler a Bíblia, e se também você quer ler em 6 meses, você é meu convidado. Mas bora lá para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje eu quero falar justamente de Gênesis, que é onde eu comecei a ler, e a riqueza que vai se demonstrando no meio assim do caminho. E eu quero compartilhar alguns códigos que eu peguei nos primeiros capítulos de Gênesis. A começar, que eu li com mais atentamente nos 7 dias, né? O que cada uma das coisas foram criadas. E eu hoje pude entender que Deus realmente criou todas as coisas em 6 dias. E aí tem cada uma das coisas, né? Aí no primeiro dia, a luz, né? Que separou a noite e o dia. Aí depois o segundo dia, que criou o céu. O terceiro dia, que separou as terras e os mares. E uma das coisas que eu mais gosto é que depois de Gênesis, a gente já vai para a leitura de Jó. Porque Jó também é um livro que Moisés escreveu. E lá no livro de Jó, no finalzinho, tem as partes que Deus responde Jó. E aí ele fala: onde está você, Jó? Quando eu separei a terra e o mar e delimitei até onde a água deveria chegar. Tem várias coisas. E lá no finalzinho do livro de Jó, Deus faz um monte de pergunta que até hoje nem Jó, nem a ciência sobre escrito sabe ainda responder. Então, tipo assim, é uma preciosidade, vocês não estão entendendo. Mas bora lá. E é interessante, tudo que existe foi criado até o 6º dia. Então não existe esse negócio, por exemplo, de cocriação, da gente cocriar coisas. Não, todas as coisas já existem desde os 6º dia. Depois daí pra frente que Deus fez o homem, a gente não cria mais coisas. Todas as coisas já foram criadas. A gente só reorganiza de formas diferentes. E tem ideias criativas, porque a gente foi feito imagem e semelhança. Então, se ele é criativo e fez tudo que existe, a gente também é parecido com ele. Então, a gente também é criativo. E o mais doido, porque aí quando você começa a estudar, por exemplo, o desenvolvimento do feto dentro da barriga da mãe, e aí você vê todo o desenvolvimento, mano, é uma minúcia, tipo assim, a coisa mais delicada, linda, e tipo, você fala, gente, se isso aqui não é divino, o que é divino, então? Porque como o feto se desenvolve, o primeiro órgão do corpo humano que começa a funcionar, você sabe qual que é? O primeiro ultrassom, quando a mulher descobre que ela tá grávida, qual que é o primeiro órgão do bebê que já funciona nas primeiras semanas, você sabe me falar? O coração. Tanto que o bebê tá minúsculo lá, assim, centímetros ainda, milimétrico, mas você já consegue ouvir o coraçãozinho dele. E por onde que Deus fala com a gente? Pelo coração. E aí todo o desenvolvimento do feto, até ele se tornar o bebê, né? E estar pronto para sair da barriga da mãe. E como é o parto? Quando a Eva come do fruto e dá pro Adão, Deus, uma das coisas que acontece, ele fala, e você, mulher, o seu parto vai ser, vai ter dor, né? E é exatamente como é. Então, como que você quer negar estranho aqui? Não tem como, gente, não tem como. Mas vamos lá, que o da Eva ainda depois. Aí, interessante, Deus fez todas essas coisas, e aí no 6º dia, ele fez o homem. Interessante, e ele fala pro homem colocar o nome nas coisas. Aí você pensa, Deus não tinha, tipo, você acha que ele não dava conta de colocar o nome? Não, mas ele deixou isso pro homem fazer.
Eu achei isso tão interessante porque se ele tivesse tão importando tanto com a nossa opinião, ele tinha feito o homem no primeiro dia. Que a hora que ele dividiu, tipo assim, o céu, criou o céu, colocou a luz e a noite e o dia, se ele tivesse criado o homem, ele imagina o homem, falou, não gostei. Ó, faz o sol desse jeito, faz assim. Não, a hora que tava quase tudo pronto, ele fez o homem. E aí ele delegou ao homem a missão de colocar os nomes. E a hora que você vai na primeira menção da Bíblia, você vai ver, por exemplo, o significado de homem e de mulher. Deixa eu chegar nessa parte, que senão eu fico atropelando as coisas. Calma. E aí, quer ver? Na parte do sexto dia, né? Que é a criação do homem. Aí ele fez... Cadê a parte que ele criou o homem, gente? Aqui, ó. No Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança, donde domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, a cobra. Depois vai falar que a cobra vai ser o único que vai comer do pó da terra. E, engraçado, fiz imagem e semelhança e para ele dominar sobre todo o resto que foi feito antes, né? Que são esses animais. E aí, aqui fala do fogo de vida. E aí depois tem a parte que... detalhe. Aqui também em Gênesis já 2, que é a origem humana, aqui fala, todavia, Gênesis 2:6, todavia brotava água da terra e que irrigava toda a superfície do solo. Antes, no 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo, porque nessa parte aqui de Gênesis, ele tinha criado todas as coisas, mas ainda não tinha chovido. Isso é um detalhe muito importante, porque aí você vai entender que quando Deus chama Noé é quase que um louco, porque até então não tinha chovido. Como que você vai fazer um barco gigante para colocar um tanto de coisa se nunca nem choveu? Aí imagina o chamado dele. E ele obedecendo para fazer a arca, para fazer tudo conforme Deus tinha mandado, e depois não duvidar que ia chover sim, e que além de chover, ia chover muito e ia inundar tudo. Imagina, eu fico imaginando nesse momento. Moço, deixa eu fazer minha live aqui. Aí tá aqui no 6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, as plantas que tinham do Éden, elas eram irrigadas pela raiz. Não vinha água ainda de chuva. Isso é muito importante a gente entender. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Isso é muito interessante. Aí depois fala que ele criou o jardim. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então são duas árvores, presta atenção. Um é a árvore da vida, que é a da vida eterna. E o outro é o que ele não podia comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Eva acaba desobedecendo e comendo e dá para o marido. Mas enfim, outro ponto muito importante que eu até grifei aqui, que eu quero falar para vocês. Aí, quando Deus cria a mulher a partir da costela de Adão, é interessante que a partir dos momentos que eles se unem, eles se tornam um, que é o finalzinho aqui do 2, né? No finalzinho do capítulo 2 tá assim. No 21, 2:21. Então
Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, enquanto este dormia. Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então tirou a costela e fechou. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí quando você vai na raiz da palavra, homem é ish. Homem é ish, I-S-H. E mulher é isha. Então é tipo uma palavra é derivada da outra. Isso é tão rico, gente, pelo amor de Deus. E aí, depois ele fala assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e então se tornarão uma só carne. Isso eu ouvia muito nos casamentos, mas eu não entendia o que realmente isso funciona, o que isso significa na verdade. Então, quando fala assim que por essa razão o homem deixará pai e mãe e unirá-se à mulher, e eles se tornarão um só, então a partir do momento em que eles isso aqui é a analogia do casamento, né? Eles se unem, eles se tornam um só. Pode ver que depois que Eva come o fruto, dá para Adão comer também, e eles são expulsos do jardim do Éden, o Deus fala assim que ele expulsou o homem. Aí você fala: nossa, excluiu a mulher. Não excluiu a mulher. Nesse momento, Adão e Eva já são uma coisa só, é um só, como se fosse um indivíduo só. Pode ver que, por exemplo, lá em Jó, quando Jó perde tudo, ele perde bem, ele perde filho, ele perde tudo, mas ele não perde o quê? A mulher. Por que ele não perde a mulher? Você sabe me responder? Porque ele é um com ela. A partir do momento que ele é um, Deus não vai quebrar uma coisa que ele falou aqui no começo. Não. Jó e a esposa dele era um. Então ele tocava em tudo. O diabo podia tocar em tudo, menos na mulher, porque eles eram um. É nessas minúcias que você fala: por isso que tem isso lá na frente, por isso que é assim, por isso que lá na frente Noé constrói a arca. Não choveu ainda. Não choveu, tá escrito aqui. É muito doido, meu Deus do céu. Vamos lá, que não acabou ainda não. Aí, outra coisa. A serpente, ela, nessa hora aqui, ela foi usada pelo diabo. Então é como se o diabo estivesse falando através da serpente. E uma minúcia que eu enxerguei aqui é que ele sempre vai começar com uma mentira. Por exemplo, olha o que Deus tinha falado para eles. Tá no 15. Do 2:15, tá assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Essas são as palavras de Deus, certo? Certo. Agora vem cá pra você ver o que a serpente falou pra Eva. Ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus te disse? 2 pontos. Não coma nenhum fruto das árvores do jardim. Deus falou isso para eles não comer nenhum fruto? Não. Já começou com uma mentira, né? Já começa daí. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Já deu uma minúcia diferente, né? Porque aqui fala que
porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então tem uma minúcia do que Eva fala, do que a serpente fala e do que realmente Deus falou. Vocês estão enxergando? E que a Eva fala não é exatamente o que Deus falou, e o que a serpente falou, menos ainda. Mas enfim. Aí a parte que a serpente fala: certamente não morrerão. De novo, tá? De contrário, porque na de Deus tá: certamente você morrerá. E de novo o diabo vem: a mentira. Certamente não morrerão. Mas na verdade, isso aqui conflitou, né? Foi daí que a Eva foi corrompida para fazer algo que não era para ela fazer, né? Mas enfim. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então algo palatável, gostoso, era atraente aos olhos e além disso desejável, 3 coisas: palatável, né? Agradável ao paladar, atraente aos olhos e parecia bom, é desejável. 3 coisas. Para ela se obter discernimento, tornou-se desejável. Para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso aqui é outro detalhe muito importante. Quando cria eles, aí aqui tem a parte que fala que eles não sabiam que eles estavam nus. Por isso que quando Deus volta na viela do outro dia, ele pergunta, isso é outra riqueza, mas enfim, deixa eu terminar essa daqui. Aí eles, a partir do momento que eles comem dos frutos, eles percebem que eles estão nus e eles fazem as roupas de figueiras, né? De folha de figueira. Só que é interessante que antes deles serem expulsos lá do coisa, tem a parte que aqui no 3, no capítulo 3, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eva, deixa eu ver que eu vou achar aqui pra vocês. Eva também tem o significado de Eva. Eu queria achar aqui pra vocês. Eva em hebraico quer dizer vida e soa parecido com a palavra que quer dizer seres humanos. Ó, que top. Nossa, isso é outra coisa que é muito importante, né? Porque vocês lembraram que Deus fez todas as coisas e delegou pro homem a missão de colocar o nome nas coisas, certo? Certo. E aí você tá entendendo que cada um dos nomes tem um porquê. Tipo, mulher, homem, mulher, Ishá. E aí tá ligado ao propósito de todo homem deixar o seu pai e mãe, se unir uma mulher e tornar-se uma só carne. Uma coisa relacionada com a outra. Aí, o nome de Eva. Adão colocou o nome de Eva porque Eva, do hebraico, quer dizer vida. E soa parecido com seres humanos. E ela tinha a missão do quê? De ser mãe de toda a humanidade. Então está ligado ao nome. E aí nessa parte, principalmente nas primeiras menções de Gênesis, né, que quando um termo é falado pela primeira vez, tudo tem uma raiz do nome muito profunda. Aí você imagina, tipo, a importância do nome. Cada um dos nomes, tipo, o que significava Jacó e o que significava Israel. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Por que era Abraão e depois ficou Abraão? Mano, a hora que você for a fundo nesses negócios do nome, você vai entender o que tem por trás de um nome. E o quão importante é, por exemplo, quando você e eu pensa muito bem antes de colocar um nome numa criança, num filho. Porque é algo muito importante que está relacionado com o propósito dessa criança quando ela crescer.
O nome de Eva foi pensado, o nome mulher e homem foi pensado. Todos os nomes bíblicos, você pode ver que cada um deles tem um propósito. O significado do nome está relacionado com o propósito de vida que eles tiveram depois. Vai procurar o que é Jacó e o que é Israel. Vai procurar o que é Abrão e o que é Abraão. O que é Sara e Sarai. Como é que é? Sarai, depois Sara. Enfim, tem essa mudança também. Ver o que era antes e o que foi depois e o que essa pessoa fez depois. Então, olha a riqueza que é e a responsabilidade que é escolher o nome de uma criança, por exemplo, de um filho. Aí tem gente que, tipo, vai no Google, dá o Google pra escolher o nome do filho. Não, você não sabe que você está brincando, não. E a base tá na onde? Aqui. Mas enfim, não vou muito a fundo nisso. Ah, tá falando da roupa, né? Que aí depois que eles comem do fruto, eles percebem que eles estão nus, certo? Certo. E aí eles fazem com folha de figueira. Só que aqui no finalzinho do 3, fala assim: Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, antes deles serem expulsos ali do Éden, Deus fez roupas para eles. E de couro, não era de folhinha de figueira que eles tinham feito quando eles comeram lá o fruto. Então Deus deu roupa para eles. É muito doido. Ai, mas vamos embora. O que era outra coisa que eu queria contar pra vocês? São várias. Espera aí. Esse aqui é da roupa, né? Que eu queria contar pra vocês. Aí depois do negócio da roupa, teve um negócio assim. Quando Deus volta, e eles comeram o fruto, tá? Esse rolê todo. E eles se escondem por medo. Vai vendo. Onde que surge o medo? Primeira menção de medo. Aqui. Então, vambora. Ó. Eu tô lendo Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando sobrava a brisa do dia, temos que falar que é no virar do dia, tipo, próximo ali das 6 horas da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Você presta atenção que ele respondeu, né? Eles se esconderam, fugiram, né, da presença de Deus. Deus todo final do dia ia lá conversar com Adão e tal. Aí, a hora que eles comeram do fruto, tiveram consciência que estavam nus, eles se esconderam na presença de Deus, certo? Certo. Porque sabia que tinha feito coisa que não era pra fazer, certo? Certo. O que Deus perguntou? Deus falou: o que você fez? Não. Deus perguntou: aonde está você? Pra você ver que desde o princípio, desde a primeira menção, Deus não tá aí pelo que você fez de errado. Ele tá te perguntando onde você tá. Porque a gente não tem relação. Live, volta. Então a pergunta de Deus não foi o que você fez, foi aonde você tava. Então Deus não tava olhando pro seu pecado. Deus tá olhando pra... cadê você que a gente tem um relacionamento, se encontra toda virada do dia, e onde você tava? Não falou o que você fez. Nossa, gente, você tá entendendo a riqueza desse trem, não? Então ele pergunta: onde está você? Ele não perguntou o que você fez. Não veio julgando. Ele perguntou: onde você tá? Ó, pra você ver como é que Deus, nossa, não faz nada assim que não tem um porquê. Ele não vem, tipo, julgando você, o que você fez, o seu pecado. Não, ele falou: cadê você? Por que você não tá aqui pra gente encontrar? Pra gente conversar como a gente sempre fazia. Relacionamento. Ele não tava cobrando o que você fez, o pecado que você fez, mas assim, cadê o relacionamento que a gente tinha? Por que mudou? Nossa. Tá. Aí ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Medo. Você tá vendo o que é isso? Aonde que surge o medo? Porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu?
Fez pergunta. Olha a importância de você fazer pergunta, né? Deus já ensina e dá um modelo. Tipo, você não tem que já começar uma frase com uma afirmação. Não, começa com pergunta. Aí depois, outra pergunta em cima da outra. Duas perguntas, né? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Eu vejo, tipo assim, Adão ficar sem chão, né? Tipo assim, e agora? Eu vou responder o que pra Deus? E aí depois ele respondeu assim. Disse o homem, foi a mulher. Ou seja, não trouxe o problema pra você. Não tem a autorresponsabilidade de Adão nesse momento. Ele fala, não é a mulher? Aí Deus vai perguntar pra mulher, foi a serpente? Tipo assim, a falta de autorresponsabilidade, né? Isso que foi o que mais gritou aqui. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Tipo assim, o problema não é meu, Deus, é a mulher que você me deu. Ela que me fez comer esse fruto. Tipo assim, total, tipo assim, sem autorresponsabilidade, tacando pro outro a culpa e querendo se safar. E a mulher fez quase que a mesma coisa. A mulher se... Aí depois, o Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? A mulher respondeu à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eu não comi porque eu quis. Eu comi porque a serpente falou que era pra comer, entendeu? O homem, não, eu não comi porque, tipo, desculpa Deus, eu realmente errei, eu comi. Não, eu comi porque a mulher que você me deu me fez comer, entendeu? Não é porque eu quis comer. Você tá entendendo a nuance aqui, né? E quantas vezes a gente, tipo, quer justificar pro outro, quer tacar pro outro e não assumir o problema. E não ter autorresponsabilidade. Por que você chegou atrasada no emprego hoje? No trabalho hoje? Ah, porque eu tava atrasando. Não, na verdade é porque eu não saí cedo. A verdade é porque eu poderia ter saído mais cedo, mas eu não saí. Que é diferente de quando você traz autorresponsabilidade. Não, foi o trânsito. Não, foi o ônibus que atrasou. Não, foi o Uber que cancelou. Quando você traz pra você é diferente. Não, eu que deveria ter me programado pra sair mais cedo. Você me perdoa, por isso que eu cheguei atrasado. Ó a diferença, né? E como é muito fácil a gente fazer igualzinho ele fazia lá no Éden. Mas enfim, vamos continuar. Então, Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre, você rastejará e do pó comerá todos os dias da sua vida. Pode ver que a cobra é o único animal que se rasteja e ela come do pó da terra. Ó, doida. Até hoje, né? Não, pra você ver que não mudou uma linha daqui, né? Aí, assim, aí depois, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a sua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse daqui eu vou deixar para outro dia, porque é mais rico ainda, esse detalhe, para descobrir quem que é essa pessoa que pisa na cabeça de Satanás, e ferir ele na cabeça, e ainda lhe ferirá o calcanhar. Você vê que não tem nada na Bíblia que não fecha. Esse daqui eu vou fechar outro dia. Mas você aguarda que fecha assim. Nada fica desalinhado, aberto. Tudo vai fechando os assuntos. Mas enfim. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Vai vendo. Com sofrimento você dará à luz filhos. A dor do parto, né? Onde que nasceu a dor do parto. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Isso também não deixa de ser verdade. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse,
Maldita é a terra por sua causa. Nossa, a dureza desse trem, né? Ouviu um trem desse. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Até hoje tem praga, né? Até hoje, tem que passar uma tonelada de herbicida para matar as ervas daninhas, porque se não passar, você não consegue produzir. E a produção até hoje, ela é dura. Até que tem aquele ditado, assim, que é duro tirar coisas da terra, né? Produzir. Aonde está a raiz? Gêmeos. Mas vamos continuar. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Continua sendo assim, né? Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Quem nunca ouviu, quando a gente morre, a gente veio da terra, do pó, e do pó a gente volta. Alguma coisa assim, agora não tô lembrando. Base bíblica. Aí tem a parte lá da roupa, né, que eu já expliquei pra vocês. Aí é a parte que Deus... aqui. Que aí lembra que... qualidade de conexão. Voltou. Aí lembra da parte que Adão e Eva se tornaram um só? Que aí fala aquela parte. O homem então deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à mulher e eles se tornarão uma só carne? Quando Deus expulsa eles do Éden, ele fala: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins. O que eu quero que você preste atenção? O homem. O que? Excluiu a mulher? Não. Eles já são um. E quando ele fala a menção do homem, ele já tá falando de Eva. Porque eles já são um só. Por que o diabo podia tocar em tudo de Jó? Jó perdeu tudo que era propriedade, tudo que era rebanho, todos os filhos, a casa. Mas Deus, eles não tocaram na mulher. Sabe por que ele não tocou na mulher? Porque eles eram um. Pode ver que não acontece nada com a mulher. E a mulher ainda provoca ele e fala: por que você não amaldiçoa esse seu Deus? Por que ele não tocou, o diabo não tocou na mulher? Porque Jó e a esposa dele eram um só. Então Deus nunca vai quebrar um princípio. Ele nunca vai quebrar algo que ele criou ali, na primeira menção. Na primeira menção, ele falou: por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne. A partir do momento que é o casamento, né? Que é essa célula, essa união, que é uma coisa só. Por isso que não cabe divórcio. Por isso que o diabo não toca na mulher de Jó. Por isso que quando fala o homem, tá excluindo a mulher? Não, tá falando que Eva também. Só que eles são um só. Você tá entendendo? Como que as coisas só vão encaixando. As coisas não vão divergindo. Não fica na Bíblia uma coisa pra cá, outra pra lá. Elas só convergem. Por isso que, biblicamente, não tem divórcio. Porque como que você vai separar um negócio que é um só? Você tá entendendo? A profundidade desse negócio? Aí, se você não tá apaixonado por esse livro aqui, meu filho, eu não sei o que eu tenho que falar pra você entender o quão precioso isso daqui. E que quando você entende essas coisas, você vê a razão das coisas. Você entende o porquê das coisas. O porquê que o nome é tão importante. Porquê que Deus... Você acha que Deus não tinha capacidade de colocar um nome nos trem? Nos animais, nas plantas? Não, mas ele deixou pra quem fazer isso? O homem. E aí você vai a fundo entender o que é a palavra mulher, homem, e o que é a mulher, Isha. O porquê que era Abraão, o que significa Abraão e o que significa Abraão. O que significava Jacó e o que significa Israel. O que significa Sarai e o que significa Sarai. Acho que é isso. Não sei se é o contrário. Aí,
importante, que além do o nome, além de apontar para algo que aquela pessoa vai desempenhar de propósito, tá linkado ali com o nome. Aí agora as pessoas dão um Google para escolher o nome do filho, mano. E nem procura o que significa o nome da criança. Sabe que toda criança que nasce nesse livro, ele fala o nome e o significado do nome. E quando Deus quer mudar o nome, ele muda. E o significado do depois está ligado com o propósito. E se você não entender isso, aí fala que você entendeu. Fala que vocês entenderam. Porque isso é muito, muito, muito importante. Aí como que você sabe disso? Você vai desver isso que eu estou te falando. E como que você vai escolher um nome qualquer, por exemplo, para um filho seu? Não tem jeito. E sabendo que Deus deu para o homem essa função de escolher o nome. E que o nome é, assim, algo de suma importância, que aponta, assim, pro propósito da pessoa. Ai, ai, é isso, meu povo. E aí a gente para em Gênesis 3. Aguarda, porque amanhã vamos daí pra frente. E aí vocês vão entender o detalhe, por exemplo, de Noé. Aí você entende que aqui no começo falou que não caía uma gota, não tinha chovido. A única fonte de água era do rio que escorria do Éden e depois virava 4 rios. E a única fonte de água era desse rio. Não tinha caído uma gota de chuva. Até Noé. E aí imagina a loucura que foi a história de Noé. Porque Noé, ele, imagina, recebe de Deus, tipo, construa uma arca. Ele dá a dimensão, o negócio é gigantesco. Pra caber tudo aqueles animais, mais a família dele. Imagina o povo doido, tipo, esse daí, coitado, tá doidinho. Você acha chover, nunca choveu, e nunca tinha chovido mesmo. Só que Deus tinha dado direcionamento. E ele fez o quê? Obedeceu. Não vou dar spoiler da vida de Noé, porque a Noé é o próximo capítulo. Vem nas próximas partes da Bíblia. Se você tá gostando, saiba que amanhã tem a próxima live, que aí vai ser dessa parte do capítulo 4 pra frente, tá? E se você quiser participar do meu clube do livro, em 6 meses a gente vai ler essa Bíblia toda. Já fiz todo o plano de estudo. Essa semana vai ser o livro de Gênesis, que tá certinho. Dá de 6 a 7 capítulos por dia. E a gente finaliza essa semana lendo o livro inteiro de Gênesis. Depois eu quero já ir pra Jó, que também é um dos livros de Moisés. Então você vai entender o finalzinho de Jó e as perguntas que Deus faz pra Jó, que até hoje nem a ciência nem ninguém sabe responder. Mano, se isso não te intriga, eu não sei o que te intriga. Mas enfim. Aí, se você quiser participar do Clube do Livro, bora lá, que em 6 meses a gente vai ler esse livro todo. E a ideia é, uma vez por semana, a gente fazer um encontro pra discutir o capítulo na verdade, o livro da semana, tá bom? Se tiver interesse, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? Um beijo, boa noite e espero que vocês tenham gostado.